Fala galera, nós estamos aqui hoje iniciando o nosso podcast Pode Hypar, o podcast mais hypado do Brasil. E nós estamos aqui com essa galerinha do bem, super legal, bacana. Eu sou a Carol, pastora aqui na Sara Nossa Terra Saúde. Eu sou a Nathalie, líder na igreja Sara Nossa Terra, discípula da pastora Carol. Bom, eu sou o Matheus, sou líder da Sara Nossa Terra também. E eu sou o Dedé também, né? Líder aqui na Sara Nossa Terra também. Top! Nós estamos aqui começando esse podcast, que vai ser maravilhoso. O intuito é que a gente alcance vários hypados do Brasil. Você que é hypado, né? Você que é hypado, por com a favor. gente. Vem fazer parte desse Fala com hype. nós. Manda direct. Mas, né, o que é isso, né? Talvez você esteja assistindo a gente assim, perguntando, o que é hype? O que é hypado? Talvez você já tenha ouvido essa expressão. Você já ouviu essa expressão? Já ouvi. O que é? O que Pessoa é? bem jogada. Bem... Jogada? Tipo, na Bem rua? bem louca. O que você acha que é? Acho que é aquilo que tá em alta, né? Tipo, tendência, sei lá, uma coisa assim. É uma coisa mais estilo, assim, tal. Descolado, né? É, uma coisa que você já chega já todo pá e tal. Fico imaginando um cara hype falando, mano, eles não são hypados. Que eles estão falando A gente tá nada a tentando. ver. Nada a ver. Desculpa aí, você que é hype de verdade. A gente tá tentando, tá bom? Estão tentando ser hype. Mas a ideia do podcast é ser algo mesmo descolado e tal. E a gente tem vários assuntos pra tratar aqui. Hoje a gente vai tratar aqui de alguns assuntos. Eu queria falar primeiro que eu conheci o Dedé num momento hype, não foi? No momento hype. Num momento hype. Não sei se vocês conseguem jogar aí na tela pra nós. Você não... Mas a gente tava no... Era uma gravação. Era uma gravação Da Arena. da série do Arena. Série. No De No palavras. Limits. Isso. No Limits. Muito bom, obrigada, produção, por nos lembrar. No Limits. E No Limits. lá, se você não sabe o que é, também não sabe o que significa essa palavra, eles estavam fazendo parkour. Parkour. Quer dizer, você fazia o parkour. Não, fazia tudo menos o parkour. Ele tava de modelete. Ele era modelete. Eu fiz tudo menos parkour aquele dia. E eu conheci o Dedé lá, eu fui a maquiadora lá deles, dos Não caras caminha, do tá, parkour. gente? E, nossa, que negócio louco, né? Não, de verdade, diante de Deus. Quando eu era pequena, tinha duas coisas que eu queria fazer. Vocês já assistiram aquele filme D13? Não. D13. Já assistiram produção? Alguém da produção já assistiu? Não? Nossa, gente. Nossa, Só era Distrito 13, É. que o povo fazia parkour no filme. Faz parkour. Eles pulavam, né? Parkour é um esporte que o povo fica pulando. É muito mais que isso, talvez você faça. O parkour é muito mais, tem uma filosofia por trás do esporte, eu não sei qual é. Provavelmente. O que eu vejo é que existe esses saltos aí. E eu queria surfar quando eu era pequena e fazer parkour. Então você já era hype desde Já era. nem sem saber que você era hype. Mentalmente eu Já era era hype. Na prática era diferente, né? Mas eu sempre tive medo de esporte, sabia? Nossa, mas foi bem, Sempre tive medo. bem engraçado, né, aquela gravação. Não, foi Porque, muito tipo, louco. Não sei se a produção colocou aí a gravação, você viu lá como que os caras pulam, é muito legal. Mas eu sempre tive medo de esporte, né? Porque eu tenho realmente medo de alturas, coisas tudo assim. E a Nath fazia... Amo esporte, andava de skate até hoje, né? Eu amo andar de skate, pra falar a verdade. Mas, não sei se a gente já pode entrar nesse assunto, mas era um vício meu, digamos assim, né? Que eu amava, meu sonho de criança era ser skatista profissional. Então eu queria estar na Street League, queria ser literalmente uma skatista profissional, ganhar minha vida com isso. patrocinado. Patrocinada, ganhar shape de graça, era tipo isso. Caramba. Acho que se eu ficar em cima de um skate... Vocês não gostam de skate? Nossa. Vocês têm, Não, eu Não. gosto, mas eu não Cê- tenho prática nenhuma. Ah, vocês se não eu praticam? ficar em cima de um skate, acho que eu caio. vocês têm Não. algum esporte que vocês praticam? Futebol. Ah, né? jogar sabe? futebol agora que tá mais no hype. Futebolzinho e tal. Mas foi engraçado dessa série, porque, tipo, eu morri de medo. A gente subia, tipo, num negócio de 2 metros, assim, um muro. E eu ficava com medo de descer, eu ficava, mano, descer, tipo, o cara dando um mortal de uma árvore, caindo Foi. no negócio, depois Foi. dando um mortal e eu... Foi muito louco, gente. É Doideira, algo velho. top mesmo. É. Era a pessoa contratada, né? É, Ah, só de tá, fora. porque se fosse eu, ia Ah, ia ser no limite. Ou com Maravilha. muito limites, na verdade. E aí a gente fez, né, uma amizade ali, né? Foi, a gente conversou super. É. Tinha uma galera lá, muito legal, muito bacana. e aí a gente veio parar aqui agora, nesse momento. Não E vamos fazer parkour. É, nós não vai ter parkour. Desculpa, gente. Eu sei que vocês Obrigada, queriam meu ver Deus. esse estilo eclético aí. Não vai rolar hoje. Não vai rolar. Não vai rolar. Mas dentro disso, desse assunto, assim, né, de medo mesmo, porque realmente eu tenho medo até hoje, gente. Eu não venci medo de altura.
Vocês têm algum medo? Vocês já tiveram algum medo de alguma coisa assim? De alguma coisa simples da vida, assim? Hoje ainda tenho medo de altura. É. Você tem medo de altura Eu já também? tenho. Aí, gente, não tô Tenho sozinha medo nesse Não, barco. de altura eu não tenho medo não, mas dá um friozinho na barriga, dá. Dá, De né? altura não, De altura não, mas... barata. Não. De barata? Eu tenho uma história com medo de barata. Teve um discipulado, quando assim que eu ia convertir. Eu fui para um discipulado do Bispo Saulo. E ele Quaresma. começou... o Saulo Quaresma. Sim. Beijo, Bispo, se o senhor Bravo. estiver vendo a gente. E a gente tava... Ele tava pregando lá, né? Que Deus pediu pro povo conquistar a terra, ele não expulsou os inimigos e tal. Ele dando essa palavra a respeito disso. E no final ele fechou assim, qual foi o inimigo que até hoje você não expulsou da sua vida? Se referindo a medo. E na hora, no auge da conversão, né, na pureza do meu coração, eu falei, caraca, eu ainda tenho medo de barata. É isso. Nossa, é Eu isso, tenho medo acabou. de barata. Ai, meu Deus. E eu orei a Deus pedindo pra que Deus me colocasse uma barata naquele dia pra eu poder matar. Eu nunca tinha matado barata. Eu tinha um amor de barata. Só delegava... É. Só dele. Ó, tem uma Olha barata ali. ali. Ai, mãe, socorro, tem uma barata ali. E realmente aquele dia foi algo que despertou no meu coração. Não, eu preciso vencer o medo de barata. Parece um besta, né? Mas foi verdade, aconteceu comigo mesmo. E naquele dia eu venci o medo de barata. Eu precisando de umas coisas Eu dele. achei que ia falar. Foi Não é mesmo. que ia aparecer uma barata, eu matei na hora. Na hora. De fé. Eu orei, Depois, saiu a barata debaixo da mesa. Ela falou, vem me enfrentar agora. Eu e você, mais ninguém. Eu tô precisando fazer uma oração dessa. Tá precisando. Então, Misericórdia. não, mas realmente naquele dia eu senti mesmo que venceu. Foi um medo que do dia pra noite acabou no meu coração. Venceu. Né? Ainda tem uma aflição, mas eu mato. Não era igual. Você enfrenta. Enfrenta. Paralisia. Tem É. alguma situação na vida de vocês assim, que vocês lembram que algum medo. Pode falar. Acontece coisas na vida, né, que você, talvez não de primeira, assim, você fica com medo, mas te gera uma segurança e essa insegurança depois, ela te traz um medo, né, é o medo que te paralisa, que você fica, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer? E na minha vida já teve situações que geraram isso, por medo, gerou medo até de confiar nas pessoas, de me abrir, de trocar uma ideia, realmente, e isso começou a me fazer muito mal depois de um tempo. Você se De eu fechou. Então, por medo de confiar nas pessoas, de putz, eu vou falar tal coisa, e aí se sentir vulnerável, assim, e aí na hora, assim, já começava a fechar o meu coração, e isso, até fiquei doente por conta Sério? disso. Uau. Nossa. Por conta desses problemas, de medo de abrir mesmo, de conversar e trocar ideia. Isso me fez, assim, um mal cabuloso, assim, durante muito tempo, mas glória a Deus, tá? E você Já acha tá que isso te gerou alguma consequência, assim, hoje na liderança que você lidera, né? Uma sequela. Isso. Isso acaba trazendo, pelo menos eu vejo na minha vida que trouxe, talvez um pouco, às vezes, de se posicionar, de chegar e falar, não, é isso aqui, pronto, é isso aqui. Ah, não, é assim, assado. E, por muito tempo ainda liderando mesmo, já tendo vencido até o medo de me abrir, de conversar, de me expor, essa questão de posicionar na minha vida foi muito, essa ousadia, né? Trouxe muitos problemas pra mim, até no meu pessoal mesmo, não só na minha liderança, mas no meu pessoal mesmo. Assim, por muito tempo eu perdi ou deixei passar várias oportunidades por não saber me posicionar na hora. O que você, assim, já perdeu mesmo? Uma coisa mais concreta, você fala, um emprego, alguma coisa assim? O que você Já deixei passar algumas vagas de emprego, assim, que talvez seriam muito melhores pra mim, ou até oportunidades de tentar algo diferente, né? Uma coisa que me frustrou durante muito tempo mesmo. E como eu era mais novo, né? Hoje eu tenho 19, mas na época eu tinha uns 18. Mas sei lá, tinha uns 12, assim. E a maneira que eu fui criado, eu talvez não sabia me impor, me posicionar. E eu jogava bola, ali perto de uns 12 anos, assim, tava jogando em clubes e tal. E sofri uma injustiça que poderia ter me posicionado, ter feito de uma maneira diferente. Ou até mesmo, como tinha 12 anos, ter reclamado e fazer aquilo que era cabível pra mim na época, de reclamar com meu pai, com minha mãe, pra eles brigarem por mim. E acabei que eu falei, quer saber? Só guardei a chateação pra mim Só relevou, né? e a vida que segue. Sério? E aí, gerou uma chateação no meu coração muito gigante. Eu fiquei super frustrado. E acredito que muitas coisas que eu desenvolvi depois, que hoje estão sendo curadas ou já são curadas, tem muito por conta disso. Porque
tipo, cresci, né? Muitos meninos têm sonho de jogador e tal. E aí você chega muito perto daquilo que você consegue. E aí você toma uma frustração e você não sabe o que fazer. Beleza, tem uma frustração, e agora? Eu tô durante a sua vida toda por aquilo. E aí você, tipo, você vivia, sei lá, anos de acordar cedo, estudar, treinar e dormir. Estudar, treinar e dormir. E aí você chega, toma uma injustiça e você fica tipo, e agora? E aí isso me gerou depois muito medo de até me abrir, uma ansiedade. Aí você começa a criar cenários na cabeça e você fica maluco. Mas graças a Deus é uma coisa que eu tenho tratado e muitas coisas têm sido curadas na minha vida depois que eu comecei a olhar isso com outros olhos, né? De realmente enfrentar esse medo de me expor, principalmente isso. Nossa. E você? Acabou. É isso. Foi isso, gente. Obrigada, gente. Eu tive muitos medos, né? Eu também, como ele, a gente tentou, eu contei pra vocês, né? Antes da gente conversar. Mas a gente conversou sobre essa questão de ter esse sonho de ser jogador. E eu, desde os, acho que dos 11, 10 anos, acho que era sub-10 na época. Então, tipo assim, até os meus 10 anos, até os 16, 17... foi, assim, uma vida, assim, voltada pra esse sonho, né? Então, tipo assim, o apoio dos meus pais. Sim. Então, tudo era em prol disso, né? E, querendo ou não, com todo esse tempo de investimento, que é um investimento, você cria a esperança que aquilo vai acontecer, né? E passei por muitas injustiças. Tipo assim, eu falo que o meio do futebol, aqui, principalmente no Brasil, é um meio muito sujo, né? Então, Sim. tipo, acontece muitas coisas erradas. Eu acredito isso, né? Você, na questão do skate, deve ter essa parada, né? Aquele favorecimento por pessoas, às vezes por dinheiro, ou às vezes por um contato. Sim. E eu acabei tendo algumas injustiças nisso, né? Mas, tipo assim, eu acho que isso é coisa minha e graças a Deus, né? Como a partir do momento que a gente realmente tem um relacionamento com Jesus, a gente vai mudando. Mas eu sempre, desde dessa idade até os 17 anos, eu tinha uma mania de fugir das coisas, né? Então, tipo assim, por medo. Vai acontecer aquilo, vou sair, não vou enfrentar, né? E isso começou a causar, eu vejo hoje, tipo, de um tempo pra cá, que aquilo foi realmente algo que marcou a minha cultura, às vezes até, tipo, de agir em algumas determinadas ocasiões, né? Então, tipo, às vezes, tá acontecendo um problema, mano, vai dar merda, né? Desculpa a palavra, mas, tipo assim, vai dar ruim, então eu vou fugir, porque aí, né? Tipo, sai aqui. E aí eu comecei a falar, meu Deus, aquilo me marcou no passado, né? E é engraçado quantas coisas marcam no passado e a gente traz pra vida de hoje, a gente só começa a pensar e entender que isso realmente acontece quando a gente passa por um problema, né? E eu vi até uma frase, tipo assim, eu não vou lembrar certo da frase, mas a frase que era, tipo assim, quando você realmente foge do problema, aquilo é exatamente, tipo assim, um combo pra aquilo te tornar um escravo daquilo. Então, tipo assim, você foge, você vai continuar naquilo sempre, né? Sim. Você não vai, tipo, vencer, né? E a maior forma da gente realmente vencer é enfrentando. Enfrentar o medo, né? E as pessoas pensam que por ter tido uma situação de medo mesmo, assim, né? Igual o Matheus falou, né? Que ele se deixou pela injustiça feita na época ser levado e isso gerou as consequências, sequelas até por agora, por né? agora, sim. E a gente tem que entender que vão gerar, né, situações de medo na nossa vida. Se a gente não tomar uma iniciativa de enfrentar hoje, só piora, né? Piora, porque a gente vai carregando, vai escondendo, assim, talvez agora não tá doendo, né? Agora tá tranquilo. Mas chega uma hora que vai te causar algum problema. Porque ela cresce, né? O problema. Quando a gente é criança, né? Quando a gente é criança, que a gente tava comentando, né? Nosso pai vai lá, briga com a gente de uma forma meio rude. A gente leva isso pro resto da nossa vida. A criação Palavras afeta marcam, muito, né? A criação afeta muito, assim, a forma como você enfrenta a vida, né? Mas é exatamente isso, o problema cresce quando você não enfrenta, né? Sim. É igual a gente sempre tem medo, tô com medo de alguma coisa na janela, tem alguma coisa na janela, e alguma coisa batendo, um galho batendo na janela, e na nossa cabeça fantasia N coisas, né? E eu acho que comentou antes que o medo, ele geralmente vem atrelado à ansiedade também, né? E a gente, nós estamos numa geração, acho que é a geração mais ansiosa que existe, geração né? fast food. Eu até falo nas células, eu brinco um pouco, né, com o pessoal nas células, porque o pessoal que frequenta as minhas células são crianças, né, meninos lá, que ele cuida dos kids. do MSK. Aí eu brinco que é Matheus Escandura Kids, que é o pessoal de uns 12 até uns 14, 15 anos ali. Legal. E ainda assim são, tipo, eu olho, falo, pô, não sou muito mais velho que eles, mas eu vejo que, tipo, cada vez mais eles têm problemas com ansiedade, eles têm problemas, né, nós no geral, né, mas
essa questão da ansiedade é algo que, tipo, cada vez mais tá Talvez crescendo. na idade dele uma proporção menor, né? A gente hoje, E, né? tipo, Mas, tipo, é absurdo ansiedade. o que acontece, né? O que aparece e o que gera na pessoa isso, né? E, tipo, eu até brinco nas salas e falo, pô, gente, imagina como é que numa geração que a gente tem tudo na mão, tudo que a gente quer, pô, eu vou ali, você pede um Uber, não sei o que tal. E, tipo, a gente tem tudo na mão, tudo que a gente quer. Diversão, não sei o que a gente quer, tá tudo na nossa mão. E como assim ainda é uma geração ainda cada vez mais depressiva, ansiosa, né? E aí eu comento com eles no discipulado, tudo isso, né? E da minha maneira de ver, é que quando o homem ele se afasta muito de Deus, do habitat natural dele, né? Acaba distorcendo e vivendo coisas que não precisava viver agora, entendeu? E isso cada vez está acontecendo mais cedo. Então hoje eu trato com meninos de 12 a 14, mas nada, assim, pelo que acontece, Deus me livre, mas o que acontece é capaz de daqui pessoas, ou ainda já acontece de 9, 8, sim. tipo, tem crise de pânico. Mais cedo, né? E cada cedo, vez mais né? cedo acontecer essas coisas. Sim, a gente já tem visto casos de suicídio, né? De criança, né? É uma coisa, assim, terrível mesmo. E vocês a gente, né, hoje enfrenta o medo de uma maneira diferente, né? Sim. A gente encontrou Aprende a Deus e lidar, tal, né? né? Mas e vocês, assim, como vocês tiveram essa identidade, assim, cristã? Quando vocês descobriram, assim? Como é que a gente conheceu? Tipo assim, porque vocês são filhos de pastores, né? Sim. Os dois, né? Só que eles são irmãos, né? Filho do pastor. São de pastor, mas eu fiquei um pouquinho mais tempo no forno. Como foi? Porque geralmente as pessoas acham que filho de pastor é uma pessoa que enfrenta muito medo, né? Porque geralmente atribuem o chamado do pai ao filho, né? O pastorzinho. Filho de pastor não é pastorzinho, né? Filho de pastor Não, cara não normal. é filho de pastor, não é pastorzinho. E como foi, assim? Os meus pais, eles eram líderes de uma igreja, né? Tipo, a gente cresceu numa igreja batista. E eles cuidavam da parte do louvor. Eram pastores, mas cuidavam especificamente do louvor, né? Então, eu cresci nesse ambiente, né? Então, tipo assim, meus pais participavam de tudo. Então, tipo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta era, tipo, um dia livre, que não tinha uma atividade na igreja, mas, assim, eu tava porque a galera era assim. Então, o meu ambiente sempre foi dentro da igreja, né? Mas é engraçado, porque meu ambiente era a igreja, mas isso não necessariamente quer dizer que eu era crente, né? Então, tipo assim, minhas amizades sempre foram de igreja. Então, tipo assim, às vezes tinha festa rolando, eu nem sabia o nome de festa que rolava na época, porque, tipo, mano, meu ambiente era ali, meu habitat era ali. E só que engraçado, porque, tipo assim, eu cresci nesse ambiente, mas pra eu realmente conhecer o evangelho foi uma experiência que eu tive com Deus, né? Tipo, eu sozinho, foi uma experiência que me marcou, né? Foi um momento que eu parei de jogar futebol, né? Na época. Com 17 anos. Então, tipo assim, até os meus 17 anos eu vivia na igreja, mas eu não era um crente. Né? Então eu tava ali na igreja, participava de tudo, em acampamento, tudo, não sei o quê. Mas eu tive uma experiência com Deus com 17 anos, que foi um momento que eu falei, mano, o que eu vou fazer na minha vida? Eu não vou mais jogar bola, eu não falo que eu desisti, mas assim, eu entendi que não era aquilo mais pra mim. Foi num momento de frustração. De frustração. E eu falei, o que eu vou fazer? Né? E aí eu comecei, né, eu gosto muito de me comunicar, sou uma pessoa comunicativa, um povo... Na linguagem de hoje, eu falo que eu sou cara de pau. Então, assim, eu falo com qualquer pessoa que estiver na rua. E eu falei, mano, eu tenho que usar isso a favor de mim. Acho que tá certo falar assim, né? Nem sei. Sim. Tem que usar isso a meu favor. Então, eu falei, vou fazer algo relacionado à comunicação, né? E aí eu entendi que isso é um dom que Deus me deu pra eu alcançar pessoas, né? Então, foi assim, foi uma experiência que eu realmente tive. Falei, cara, eu tenho um dom que é me comunicar com as pessoas. E é isso que vai fazer elas... talvez alcançarem a Jesus, em conhecer Ele através disso, né? Dessa cara de pau que Deus me deu. Com certeza. E aí eu comecei a praticar isso, né? Obviamente que hoje eu tenho um entendimento pleno disso, mas na época, com 17 anos, eu comecei aos poucos, né? Pessoas falavam, mano, começar sei lá, falar com as pessoas, você tem essa cara de pau. Minha mãe sempre falava, André, pelo amor de Deus, quando eu era pequena, não fala com estranho, porque você fala com todo mundo, não sei o quê. E eu tinha essa mania, né? E aí eu comecei a ter um entendimento do que Deus tinha pra minha vida, mas assim, foi um processo, né? Então assim, não quer dizer que porque eu cresci num ambiente, num lar cristão, que eu tinha a minha vida, a minha salvação garantida.
Foi um momento. Era algo que você tinha, assim, como você falou, era o ambiente natural, né? Exato. Mas você encontrou mesmo a Deus no momento de frustração. Sim. Quando você lidou Que ali eu tive com... medo, no caso, né? Aham. E é engraçado porque conhecer Jesus é fácil, tá? Beleza, eu cresci no ambiente, eu sabia de tudo, assim, já vi coisas boas, ruins dentro da igreja, por meus pais, né, estarem à frente. Aham. Conhecia de tudo, mas isso não me garantia a salvação. Então, eu sempre gosto de falar que o que te garante a salvação é a sua experiência com Jesus, né? De você realmente ter uma experiência com Ele e provar, né? Do amor dele, né? Quando você estava assim na igreja, porque você vivia na igreja, Vivi em tudo. você sentia a presença de Deus, ou você só estava ali mesmo por estar? Acho que tava mais por estar, assim, né? Porque meu pai pediu... Momentos ou outros assim, tinha aquele negócio do arrepio, né? Nossa, tô sentindo aquele negócio. E hoje acho que a geração procura muito isso, né? A nossa geração. Isso é verdade. Tem, acho que por ter acesso às coisas muito rápido, a pessoa nossa, eu senti um arrepio porque falaram uma palavra ali. Uma revelação. Nossa, é Deus. Nossa, eu tive uma experiência Que bênção. grande Nossa, com Deus, né? maravilhoso. E as pessoas confundem muito, né? Essa questão do arrepio, de ter essa... É a sensação, né? A gente vive numa... As pessoas querem sentir muito. Numa época que eles sentir muito e É. confundem, né? A sensação por realmente a convicção, a decisão. Exato. É diferente, né? Nem sei se eu fugi da pergunta. Não, Não, tá. Você contou. E o legal disso, que de quando você conheceu Jesus, é porque ele realmente esbarra com medo, né? Você, no momento de medo, de frustração, ali, no momento que você lidou com esse cenário da sua vida. Exato. E tem gente que usa as situações que acontecem pra se afundarem, né? Uma desculpa, né? Tipo assim, nossa, agora que eu vou me acabar, ou alguma coisa do tipo. E você teve uma experiência com Deus, né? Talvez hoje você em casa tá passando por algum problema, assim, em uma dificuldade, alguma frustração, um medo, e você não sabe como sair disso, se trancou no quarto, tá se cortando, tá vivendo tanta coisa ruim aí, seja agora o melhor momento de você conhecer a Jesus, né? Ainda mais hoje, né? Tipo, acho que é perfeito o que você falou. Hoje o mundo te oferece coisas pra você se afogar. Muito fácil, né? Então você consegue ter acesso a Um escape. drogas, Você tem a tudo muito festas, mais fácil. a tudo, né? E isso facilita a sua queda mais ainda, né? Sim. Então, tipo assim, na época que eu parei de jogar bola, eu lembro que a frustração foi porque eu não tinha sido colocado pro jogo. Eu falei, mano, caramba, mano, eu tipo, fiz tudo, me dediquei, aquele menino que nem ia lá e foi na minha frente, passou. E aí eu lembro que na época eu tava tipo, bem doido, eu falei, mano, quer saber, eu vou pra festa hoje, eu vou beber, vou fazer um monte de coisa. Aí aquele dia eu tive uma... Eu falei, mano, o que eu tô fazendo na minha vida, né? Sim. E eu costumo falar isso no céu, é tipo uma frase meio engraçada, mas tipo assim, a pessoa que ela não tem a decisão do que ela quer, então tipo assim, ela conhece a palavra de Deus, mas ela também sabe que o mundo oferece muita coisa boa, ela não sabe, então tipo assim, ela não consegue nem realmente ter uma experiência com Deus assim, plena, e ela também não consegue pecar gostoso, né? Porque tipo, ela fica, mano, eu vou lá pecar, mas nossa, meu Deus, e agora? Ou ela tá no culto, levanta a mão e fala, nossa, mas eu fiz aquilo ontem, Então ela fica nesse muro, eu acho que a pior coisa é ficar nesse meio termo. Consegue ver o mundo porque você já sabe o que você já viveu, como fala aquela palavra, né? Aquela música, inclusive, né? Quem já pisou nos Santos Santos não consegue Em outro lugar sabe viver, né? literalmente, porque você já sabe o que é bom, então você não consegue viver aquele momento no mundo, né? O prazerzinho que o mundo te oferece rapidinho ali. Que só te destrói. Isso Aí depois causa... você só vai por água abaixo. Só. É uma falsa realidade, né? E o mundo, tipo, as coisas caminham pra isso, né? Tipo, realidade virtual, essas coisas que a gente vive hoje, é realmente sensações, né? Em busca de sensações pra gente ter uma falsa realidade do que é bom, do que não é. Tinha um menino da minha faculdade que ele fala, né, mano, a vida é só uma, pra que não curtir? Aí eu falei, mano, a vida é só uma, por que não viver do jeito certo, né? Tipo, por que não aproveitar do jeito certo? Sim. Eles têm essa sensação, né? A vida tem que se curtir. É uma cultura, é uma fala, né? Que já se cultiva falar assim. E dá brecha pra fazer loucura de irresponsável e absurdamente louco. Exatamente, até ficar se comparando, né? Isso também leva a pessoa a ficar se comparando, a crescer igual ao outro. E essa comparação que ainda não traz ansiedade, que é Exato. atrelar o medo, né? E aí, nossa. E destrói a identidade, né? O medo é muito baseado na identidade também, né? Quando eu não sei quem eu sou, quando eu não sei o porquê que eu nasci e tal. E gera isso, assim, eu não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu posso fazer, um vazio. E você, Matheus? Como que foi aí seu esbarrar com Deus? Assim, eu e o Dedé, a gente tem uma história muito parecida, né? O meu pai, meus são separados, mas
Meu pai era pastor numa igreja, minha mãe, ela frequentava uma outra, e eu sempre ia com a minha mãe, meio forçada, tipo, vamos pra igreja e tal. E aí, tipo, não ia mais por ir com a minha mãe e tal, mas nunca não gostava muito, não. E aí, tipo, sempre tive aquela vida dupla. Então eu ia com a minha mãe lá, tinha os amigos da igreja lá, glória a Deus, aleluia. Só que fazia minhas coisas por fora. E aí até mais ou menos a época que eu parei de jogar bola ali com uns 15, perto da pandemia ali, eu, tipo, usava o vazio que eu tinha, ou, tipo, porque eu conhecia, querendo ou não. Eu sabia o que eu precisava, mas eu não queria aceitar. Eu falava, a igreja é pra velho, mano. Outra igreja é mais tarde, pô, dá o gato em Deus, né? Senão eu tinha até aquele pensamento. Dá o gato em Deus, né? Aí quando eu for me converter, aí curto bastante. Quando eu já tiver feito de tudo e mais um pouco, aí eu vou pra igreja. Tem muita gente que pensa assim, inclusive, hoje em dia. Mas que loucura, né? Você achar que você tem o domínio da vida. Então, isso é bizarro. Deus não tem Hoje é loucura. Deus. Vai devagar, Deus. Tá assim não, velho. E aí, nesse tempo eu tentei, tipo, colocar coisas no lugar. Como eu falei, eu passei por algumas injustiças, algumas coisas, eu tentava passar, vencer isso de alguma maneira. Só que nunca foi, tipo, realmente da maneira certa, né? Tipo, sentando, entendendo o que estava acontecendo, e aí beleza, não, vou buscar Deus. Tipo, a igreja em si me ajudou muito a curar isso, né? Não só uma experiência com Deus, mas a igreja mesmo. E no lugar disso eu coloquei, diversas coisas. Então, era de sair, tipo, sexta-feira, aí só batia em casa no final de semana, sábado, domingo, e já tava o final de semana inteiro fora, de beber, de colocar coisas no lugar. E tanto que eu até vim pra igreja por conta de uma menina, que eu só aparecia por conta dela, senão não ia vir. Mulheres. A gente brinca que a mulher tem um poder sobre o homem que é inexplicável. Mas, enfim, aí... Tanto tipo, pra te levantar. pra te derrubar também. Aí vim pra igreja, vim no Arena e tal, aí eu falei, mano, é isso, já fiz de tudo, já vi de tudo, não tenho mais nada a perder, agora eu vou testar de verdade. E aí fui tal, e comecei a conhecer mesmo, eu fui no Arena, tipo, sobrenatural, diferente do que eu já tinha visto, já tinha vivido. Falei, mano, eu vou arriscar, vou de cabeça. E aí eu lembro que, tipo, no meu revisão de vidas eu não conhecia muita gente, tipo, eu não tinha feito todo o processo, eu vim meio caído assim, aí tal. Revisão de vidas, pra quem não conhece, o que é revisão? Revisão de vidas é um test drive do céu. São 3 dias que você passa fora da tua rotina, você sai da tua rotina e você experimenta um pouquinho mais do que Deus tem pra tua vida. É basicamente isso. Literalmente uma revisão. Né? Você tem uma revisão de vidas. E aí, no meu revisão, eu tô, tipo, Deus acendeu a luz da minha vida, assim, tipo, tá uma bagunça, cara, e o que você vai fazer com isso aí? Aí eu falei, realmente, eu preciso me ajeitar. E aí comecei nos cultos mesmo a buscar algo diferente. E até como eu falei, recentemente eu comecei a tratar muito disso na minha vida, no meu coração. E eu tenho certeza, né, que é muito por conta do que a gente está vivendo na igreja hoje, né? Dos momentos, né? Não só de arrepio, senti um arrepio, Deus, não. Mas realmente de convicção, né? Um avivamento de palavra, de mudança de pensamento, de coração. E ultimamente, né, eu tenho orado muito e realmente vivido talvez uma dependência de Deus, né, colocar dessa maneira. Aprender a depender de Deus nos momentos. E isso me tira muito medo, né, me traz uma paz absurda, assim, que por mais que o pessoal que me conhece um pouco mais próximo sabe que talvez o último mês, assim, não foi muito maneiro, mas eu tenho aprendido a depender de Deus. Eu tô numa paz, assim, absurda, assim, mesmo. Que coisa, né? E não é fácil depender de Deus, né? Não é difícil. Porque a gente não sabe, né? Realmente não sabe. Eu acho que é isso que traz insegurança, né? E ansiedade. Não saber o que vai acontecer no futuro. Mas entregar na mão de Deus alivia, né? Alivia. Querer ter o controle, né? Deus só entra quando você não tem mais o controle. Né? Você tem que literalmente falar, Deus, já deu, do meu jeito não vai dar certo, bandeira branca, É porque paz. quando a gente tem o controle, a gente quer fazer da nossa forma, né? Aí, Quando a gente entrega nas mãos de Deus, a gente tá, Deus, toque a chave. Não sei o que vai ser, mas... Toma aqui. Eu acho que esse é o nosso desafio, né? De realmente entregar o controle nas mãos de Deus, que não é fácil, não é fácil. Pô, mas eu acho que o maior problema é esse, estar atrelado às sensações. Sim. Eu me sentir seguro, eu me sentir potente, eu me sentir confiante. Quando eu entrego o controle na mão de Deus, eu atrelo todos esses sentimentos a Ele, né? Sim. Não,
Deus é. E é isso que o medo segura, né? O nosso coração, impedindo com que a gente realmente se entregue na presença dele. Sim. Isso O medo quer te manter seguro. Seguro. Mano, Acontecia isso aqui comigo. vai- Não me expunha, não colocava pra fora, não tinha medo. A hora que eu comecei a vencer isso, comecei a trocar esse sentimento de medo por uma paz inexplicável. Olha que coisa, né? Quantas pessoas não devem estar assistindo agora que devem estar nesse dilema Essa da vida situação, aí, né? Aham. Tipo, não, eu não posso sair desse... O medo cria um quarto que te tranca lá, né? É. E você não pode sair. Ele te A faz ideia dele é refém. bonita, pô, mano, você tá protegido, É, né? tá Mas depois você vê que é uma acomodado. prisão, né? Não vai, não faz, não Exatamente. isso, não aquilo. E ele é engraçado, porque ele te tranca num quarto, te faz escravo dele, mas ele quer te abrir portas nada a ver, né? Exatamente. Coisas que vão te deixar piores ainda, né? Relacionamento errado e tal. E vocês já tiveram, tipo, dentro disso, né? Relacionamento que... Já. Bom, eu tive. Graças a Deus hoje, beijo pra você, Valentina. Ah, Uau, Valentina. A mulher mais já. bonita do mundo. Olha aí, Já gente. fiz, já o dele. Bom, Já espantamos o urubu de plantão. A gente Mas- deu um convite pro casamento. Por favor, tá? Graças a Deus. Mas antes desse relacionamento, né, hoje realmente a gente vive um relacionamento que a nossa base é Jesus, né? E eu acho que esse foi acho que a melhor decisão que a gente teve na nossa vida. Mas antes disso eu tive um relacionamento, né, em um específico que trouxe traumas, né? E atrela muito isso que a gente tá falando de medo, de ansiedade, né? Porque era uma questão de realmente eu não me conhecer, né? Saber quem eu sou. E aquele ditado, né? Quando você não é inteiro e a outra pessoa não é inteira, não tem como... Não tem né? como, vai ter várias É o coisas. sou inteiro, né? Sou É. inteiro, né? E a gente às vezes acha que eu vou achar a minha metade e vai me completar e acabou, vai ser aleluia. E não é assim, né? A gente... Acho que acredito, pra ter um relacionamento a gente precisa estar inteiro, a gente precisa saber quem realmente somos, né? E em Deus, principalmente. Sim. E na época eu não sabia, não tinha esse entendimento, então fui todo quebrado por esse relacionamento, né? Com medo, insegurança, sem saber qual que é o meu valor, né? E quem não sabe o valor que tem, aceita qualquer coisa, né? E tanto isso do meu lado como da pessoa também, né? Então, tive esse relacionamento, foi um momento de aprendizado, acredito eu, né? Mas foi um momento que houve, né, momentos ruins nesse relacionamento e, enfim, né, teve acontecimentos que não foram tão legais e isso me trouxe um trauma, né? E eu entendi. Você não quer abrir pra nós? Rolou uma Mas questão é que eu acho que possível. hoje no mundo se tornou algo muito vira padrão. natural. Me traiu, vou arrumar outro, acabou. E aconteceu isso pelo outro lado da pessoa, né? Mas, tipo assim, aquilo Isso te feriu. me feriu, né? Até pela idade, 16 anos, não sabe lidar com aquilo, né? Uma frustração, não tem trabalho, não tem nada, então o maior problema era que, nossa, meu Deus. A única coisa, a única preocupação com o relacionamento. Não tinha, tipo assim, a fase que você tava passando era uma fase que você tinha outras ocupações. Outras ocupações. Aquilo era a mais prioridade. pesado E eu acho que também. esse é o maior problema, né? É aquela famosa frase, né? Quando você tá muito à toa, muito com a mente vazia, é um momento do diabo lá e, mano, mente é a oficina vazia do do diabo, diabo. né? Essa frase que eu queria achar. Então eu tava muito preocupado com isso, colocava isso como prioridade na minha vida. Nossa, tem que agradar, tem que dar presente, tem que fazer aquilo sem trabalhar, então pede dinheiro pro pai, faz aquilo, não sei o quê. E aconteceu nesse o que eu falei sobre a traição e aquilo me marcou muito. Eu falei, meu Deus, como que eu vou confiar agora nas pessoas? Foi um momento que eu falei assim, nossa, não vou mais nunca ter relacionamento. Deu tipo uma semana, eu queria sair ficando com todo mundo, né? Queria falar, vou afogar minhas mágoas, vou achar uma pessoa melhor, quer mostrar pra pessoa que você tá Aí, bem. a porta do né? né? E isso é algo hoje normal, né? Hoje na sociedade. Aconteceu isso aqui, eu tenho que mostrar pra essa pessoa que eu tô bem, que isso não me abala. E se só vai se afundando, né? E aquilo foi algo que me machucou muito, foi algo que me atrapalhou muito, né? No meu desenvolvimento pessoal, enfim. E eu comecei a não confiar mais nas pessoas. Eu falei, não vou mais confiar. Então, tipo assim, às vezes apareciam até pessoas legais querendo se relacionar comigo, mas eu, com aquela barreira, falei, não, até aqui, a gente pode ter uma amizade até aqui, mas de resto, confiança, aprofundar esse relacionamento não dá. E aí ficava nisso, né? Só que isso começa a permitir que você também fira outras pessoas, né? Porque você já tá ferido, não confia, você usa outras pessoas,
né? E começa a ferir essas pessoas, né? E aí começa a virar uma bola de neve. E é aquilo muito que ele falou, quando você não tem um relacionamento com a sua natureza, que é a natureza divina de Jesus, quando você está longe dessa fonte, você começa a ter... Fica tudo desgovernado, né? Fica tudo atrapalhado. E aí você começa, enfim, a atrapalhar a vida de outras pessoas. Então isso me atrapalhou muito nessa questão de confiança em outras pessoas. Não só em relacionamentos conjugais, que fala? De namoro, enfim, nesse relacionamento mais íntimo, mas assim, em amizades mesmo. Pô, não vou confiar, né? Então isso trouxe uma barreira, né? E aí, só que pra eu ter esse relacionamento que eu tenho hoje saudável, eu falei, eu preciso me tratar, eu não posso levar isso pro relacionamento. Porque às vezes a pessoa que você tá, ela tá saudável, mas se você não estiver saudável, você acaba atrapalhando aquele relacionamento. Sim, né? Então a questão é você estar inteiro, a outra pessoa está inteira, e aí sim vocês formam algo juntos, né? E eu acho que esse é o verdadeiro segredo, né? E depender de Deus. Acho que o segredo maior é depender de Deus. Essa resistência que você tinha, né, por conta do seu relacionamento, isso afetava com seus pais ou... até aqui eu posso conversar com meu pai, porque hoje em dia tem muita gente, né, que não conversa com os pais porque passou alguma coisa na escola, ou em algum momento com alguma amizade, enfim. Isso fechou muito meu relacionamento, acho que principalmente com meu pai, mas não uma revolta, mas isso inconscientemente foi, eu tenho que me fechar, eu tenho que começar a guardar as minhas dores, não me abrir. Você desconfia de todo tipo de pessoa, né? E aí você começa, tipo assim, nossa, se eu fizer isso aqui, se eu contar isso, talvez meu pai vai ter uma visão errada de mim, né? E eu tive muito isso, nessa questão de o que as pessoas vão pensar de mim. E eu acho que isso é uma das... Porque entra naquela comparação que a gente falou, né? O que vão pensar de mim? Nossa, se eu falar isso que aconteceu... E então eu comecei a me fechar muito, então fiquei muito fechado, só que é pior, porque aí entra naquilo que você também passou, que você começa a explodir, uma hora você não aguenta mais. Chega uma hora, né? E é uma coisa que às vezes a gente não dá tanta atenção, principalmente para uma ansiedade, que é talvez o ponto de início para alguma coisa, e a gente, só foi um dia, foi 2, e isso realmente sai de uma área que é só, sentimento e começa a entrar numa área que é física. Você começa a ficar, doente de verdade. Você ficou, né? Você falou? Eu fiquei doente, na época, foi uma época bem, assim, nebulosa, assim, porque era uma época que eu ia pra Minas jogar bola, eu ia assinar com um time de Minas, e eu tava passando por diversos problemas na escola também, e eu tive algumas frustrações, e aí, no dia que eu ia viajar, eu comecei a passar muito mal, fui pro hospital e tive que ficar internado. Aí, nessa de vamos ver o que é, por conta do estresse, por conta da ansiedade, tinha estourado meu apêndice e tava, num grau que eu precisaria operar, urgente. Uau. E aí, já fiquei no hospital já direto, e muito disso por conta da ansiedade. E até mesmo depois que eu falei, agora tá resolvido, já estourei, não tem mais onde estourar, né? Aí eu falei, não, beleza, tá suave. Aí eu deixei rolar algumas coisas ainda, e depois ainda isso me trouxe, alguns problemas. Não tem jeito, o corpo ele acaba respondendo aquilo que fica pendente, né, no coração. Isso traz, sim, problemas de verdade, bloqueios e até mesmo limitações físicas pra você. Sim. E é muito cabuloso isso. Que coisa, né? Como que o nosso corpo pode reproduzir tantas coisas assim. E acho que uma das coisas que a gente mais tem medo mesmo é de se entregar às propostas que Deus pode trazer, né? A nós mesmos, né? A primeira coisa que a gente tem medo é de abrir mão, né? Daquilo que a gente tem, né? Às vezes a gente constrói coisas que pedir, né? Deus pedir algo da gente é difícil. Eu cheguei na igreja e tinha um relacionamento de 6 anos. E aí eu fiquei com medo, né? Do que vai ser daqui pra frente, dentro do que eu escolhi, do que eu vou seguir. Graças a Deus, deu tudo certo, tô casada. Filhas, minhas filhinhas lindas. E o medo de entregar, de dar a Deus aquilo que Ele pede, é um medo real. Real, vive real. E o Dedé tava contando antes da gente começar a gravar algo muito bacana, né, que aconteceu recentemente do trabalho, né? Eu tive... Eu não nem vou falar nome, né, pra gente evitar, mas eu tinha um lugar que eu queria trabalhar, que era um sonho, assim, meu Deus, eu preciso trabalhar lá, era um sonho, e não só por as pessoas que tem naquele lugar, mas por aprender, né, por crescer, saber que realmente lá seria, assim, um lugar onde eu poderia me desenvolver, né, profissionalmente, pessoalmente, enfim.
E aí eu falei, nossa, eu vou mandar meu currículo lá e assim, seja o que Deus quiser. E acabou que acontecendo, né? Depois de um mês, demorou um mês pra ter a resposta, eu acabei que eu fui contratado, né? Aí foi uma festa em casa, nossa, até saímos pra comemorar, tudo assim, falei, nossa, isso aqui é de Deus mesmo, isso aqui é Deus tá nisso. E é engraçado porque a gente acha que a nossa vontade foi feita, Deus tá nisso e acabou, né? E aí acabou que isso, né? E aí teve aquele acampamento, né? Que teve do GS Camp, Davi Rodovalho, Daniel Juan, a gente tava junto. Tem até algo que dá pra contar também da viagem. Sim. E, enfim, a gente foi pra esse acampamento, teve um mover de Deus, nossa, foi assim, algo sobrenatural realmente que aconteceu lá. Acredito que Deus levantou realmente uma nova geração aqui nessa área da nossa terra, em específico. E lá eu tive uma experiência com Deus e assim, ficou meio que... Não ficou muito claro o que era, mas Deus me mostrou que eu tinha que entregar alguma coisa, né? Até então eu falei assim, o trabalho não é porque acabou de chegar, né? Então talvez eu tenha que entregar outra coisa, enfim. E aí quando eu cheguei aqui em São Paulo, tive uma reunião com o pastor Zé Mauro, um beijo pra esse homem incrível, um avivalista da Zona Norte, a gente já tava chamando ele assim. E o Daniel Juan, que é meu líder, então a gente tava numa reunião com essas duas pessoas e Deus realmente confirmou no coração dessas duas pessoas que eu tinha que entregar o meu trabalho, né? Porque isso traria algum tipo de problema no meu ministério. Então, assim, eu não ia conseguir dar tanta atenção para os meus discípulos, para minha célula, meu discipulado, né? E a gente aqui da Sara dá muita importância para isso, né? A gente sabe realmente da importância que é. O peso do chamado mesmo, né? Exato. Você tem convicção daquilo que Deus te chamou para fazer, Exato. né? E aí, isso talvez me atrapalharia muito, né? E aí eu falei, meu Deus, mano, como que eu vou fazer isso? Aí eu cheguei... E isso só queimou no coração deles ou no seu também? Isso também. Só que, tipo assim, eu só fui ter a certeza que era isso quando eles me falaram, ó, é isso que vai acontecer. Mas aí você pensava que você tava ficando louco. É, e aí eu falei, não, assim, mas acabou de chegar, foi uma bênção de Deus, eu tava procurando emprego há muito tempo. Querido, é assim, ele é carioca, querido, é assim. Aí eu falei, amém. Aí eu fui, né, cheguei lá na segunda-feira de trabalho, era a semana realmente de começar algo novo, porque até então eu tinha trabalhado 5 dias só. Então, fui lá e falei, ó, gente, graças a Deus eles, pelo menos lá, eles têm um entendimento do evangelho, né? E eles entenderam, e eu falei assim, gente, isso aqui é um sonho pra mim, mas Deus falou mais alto e o meu ministério tem mais valor do que um simples trabalho, né? Do que realmente um sonho meu. O meu ministério vale mais pra mim do que isso hoje. E eles entenderam isso, eles falaram, cara, é uma loucura que você tá fazendo, realmente, é um sonho seu, mas amém, né? Eles aceitaram. E eu cheguei em casa e falei, e agora? Fiz isso, aí eu até pensei, né? Falei, nossa, talvez seja uma emoção, voltei esse acampamento, Deus pegando fogo, e agora caí, né? Tipo, na razão, falei, nossa, e agora? O que eu fiz? Saiu o sentimento, né? De agir sentimentalmente. Exato. Né? E aí eu falei, mano, e agora? Aí tem o Theo, que é um amigo meu, e a gente já tinha muito tempo, há uns 2 anos antes, um sonho de abrir uma agência de publicidade, né? De marketing. Só que, tipo assim, ficava naquele negócio, pô, não vou largar meu trabalho pra fazer algo que talvez não dê certo, os dois, né? E depois que eu pedi essa demissão, deu 2 dias, acho que uns 2, 3 dias, o Theo foi mandado embora do emprego. Uau! Então, assim, foi uma resposta de Deus. Foi uma resposta de Deus, Se ó, isso aqui é isso que eu tenho pra vocês, só que vocês têm que ter fé, né? E no começo a gente começou a criar, fazer conteúdo, e falou, mano, não tá dando certo, tipo assim, não tá dando dinheiro, sabe? Eu tô desesperado. E aí, enfim, hoje a gente tem essa agência, né? Vocês abriram uma agência Abrimos juntos. uma agência, temos eu e o Theo e mais 2 pessoas. Graças a Deus a gente tá tendo, assim, clientes que aparecem, assim, do nada. Deus do nada aparece. Retorno. E, assim, não é só o dinheiro, né? A gente fala que o nosso propósito da agência é, assim, ajudar pessoas realmente que têm propósito de expandir o reino através do digital, né? Pra quem não segue aí, é Flash Performance. Aí, ó. Sigam Fazendo aí, um brand. Dele já. Mas é exatamente isso, né? E a questão de medo, só deixa eu falar mais uma coisinha. A gente foi pra essa viagem, eu e o Daniel, o Daniel tá casando, o Daniel Juan. Então ele tá gastando muito dinheiro e eu também, assim, tava duro, né, na época. E a gente foi pra viagem, foi pra Brasília, sem R$1 no bolso. Tipo assim, literalmente sem R$1 no bolso. Porque aí até então a gente demorou pra responder eles do lado de Brasília que a gente iria, porque a gente não tinha dinheiro pra pagar a inscrição. Então a bispa falou assim, ó, a gente consegue, vocês vêm como convidado, tranquilo, beleza. Nem sei se poderia estar falando isso por exemplo. Mas enfim. E a gente foi lá pra viagem. Aí a gente chegou no aeroporto e falou, mano, a casa do bispo do aeroporto é 1 hora, como é que a gente vai pagar um Uber pra ir pra lá? Aí a gente, mano, e agora? Tipo, como a gente vai fazer? Aí do nada apareceu uma pessoa da igreja e falou assim, a gente vai dar carona pra vocês na casa do bispo. Uau. Do nada. Pegaram a gente no aeroporto e levaram a gente pra casa do bispo. Aí a gente falou, mano, o que tá acontecendo? Aí beleza, aí na viagem chegamos lá, a gente
resumindo, a gente não gastou um tostão nessa viagem. Deus, assim, Proveu tudo. tudo. Carona na ida e na volta. Uma pessoa, assim, querendo nos ajudar. E, fora isso, a gente recebeu algo maior do que isso, que era algo de Deus, né? Então, tipo assim, foi um passo de fé, né? Sim. E fé é realmente isso. A gente tá com medo, mas, assim, entregar na mão de Deus que Deus faz. Sim, né? nossa, muito Top, bom. hein? É algo muito Legal, né? Já viu aquela imagem que é uma menininha segurando o ursinho e Jesus pedindo o ursinho Ah, e e ele ele tá tem com um ursinho maior muito atrás? fera. Tipo muito assim, fera. entrega que eu tenho algo melhor pra você. E justamente confiar em Deus é isso. É a gente entender que Ele sempre vai ter algo maior pra nos dar. Eu tinha um discípulo que ele falava assim, né? Que a gente nunca vence Deus em dar. Nunca. Deus sempre... Você nunca sai perdendo. É. Nunca sai perdendo. Então, todas as vezes que a gente entrega algo pra Deus, não é que a gente tá dando o nosso maior. É que realmente qualquer coisa que nos pese, ou seja, grande demais, nunca vai ser maior do que Deus Do que tem pra pra nos gente. dar. Então, confiança em Deus, é depositar o coração em Deus, gera em nós essa... Então, fé, né? estamos cuidados, estamos sendo cuidados. Sim. Uma criança não tem medo que um pai e uma mãe não vai cuidar dela, né? Não gera isso no coração, essa desconfiança. E a gente tem que ter esse mesmo sentimento com Deus, né? Ele é nosso pai, ele vai sempre zelar, sempre cuidar. Então, seja nós entregando nossa vida para Jesus, seja algum projeto, né, que ele colocou no nosso coração, realmente vai dar certo, mesmo a gente sentindo esse friozinho na barriga, que é normal. O medo é do ser humano, né? É. Deus fez o homem com medo, mas para nos guardar, né? Sim. Sim. E não para nos paralisar. Paralisar. Então, eu acho que hoje nós precisamos ter essa convicção dentro do nosso coração. Medo pras coisas certas, né? Medo para as coisas certas, né? E é isso, gente. É isso. Mas antes de finalizarmos, nós temos uma pergunta pra vocês. E é bate pronto. Bate pronto. E você... A primeira pergunta um responde, a mesma você também responde. Fechou. Maravilha? Então vamos lá. Uma palavra. Avivamento. Caramba. Fogo. Nossa. Fogo. Muito crente. E a avivamento. Muito Você crente. quer Tá falar queimando banana. o Muito crente. Muito crente. Fome. Fome essa hora. Um Não sei que momento. horas tá vendo. Perdão? Um momento. Jazz Camp. Pô, revisão de vidas. Revisão de Revisão de vidas. vidas foi pancada demais. Deus. É amor. É tudo. Maravilha. É isso mesmo. É isso. Maravilha. É isso, gente. E pra gente finalizar geral agora, legal, vamos fazer as perguntas. Porque hype é a moda agora falar essas coisas. Tem as gírias de hoje em dia, Somos sim, hype. né? Mas eu quero saber mesmo se eles sabem as gírias do passado. Exatamente. Pra gente dar uma descontraída aqui. Pô, eu ando direto com um senhor de 73 anos de idade, então talvez Nosso ancião tenha José servido pra Mauro. alguma coisa. Tá, então vamos lá. Eu quero saber o que significa broto. Pizza. Pizza pequenininha. É, a pizzinha broto. Broto, não. Se você souber, inclusive, já comenta Comenta aí aqui embaixo. O que Jesus. significa broto? Nada? Não tem noção do que é broto, gente. Tem o broto, né? É, tem o de brotar. Tem o de brotar aí, vou brotar gente. e tal. Vou brotar aí. Então. Mas broto, gente, significa... Nossa, você é um broto, sabe? Uma pessoa novinha. Ah. nova. Tem Ah, Vocês vão ver o vídeo que a gente vai gravar no Arena. Que broto. Falar que broto, hoje em dia, broto significa quebrinha. Você é uma quebrinha, né? Você é uma pessoa descoladinha, legal. Broto não é o que serve. brotinho. Maior é o que serve. É brotinho. O que significa supimpa? supimpa é maneiro. Maneira. Ah, é. legal. Hype de hoje. É o hype É de o hype hoje. de hoje, gente. É o então, hype. nosso podcast poderia se chamar Pode Supimpar. Pode Supimpar. Supimpa Cast. Nossa, fenômeno. Seria legal. A gente não pensou nisso. Caramba, vai ser atualização então. A produção não pensou nesse nome. Alô, Supimpa Flavinho. Cast. Alô, Flavinho. Somos novos. Alô, Flavinho. Bereguetes. Mano, Bereguetes tem cara de É. docinho. Parece Existe quando um- o cara vai falar uma palavra em hebraico. Aí É. Bereguetes. Do Bereguetes, grego. amor no grego. É, amor no grego. Bereguetes. Tem o como que É fala? Bereguetes. Não, é Breguenete. Breguenete. Ah, Breguenete é vou pegar trocinho. É um negocinho, É, né? uma Vai coisinha. pegando um bagulhinho Jesus, aí. onde que eu Ah, moro? é, Mas será que eu moro numa caverna? É? É o mesmo. Caraca. Bereguetes. Pega aquele Bereguetes ali. Ah, é que se transformou no caminho. Não, Breguenite. Tem o Breguenite. É a transformação, a atualização. Tipo assim, pega... Vai com Breguenete. Pega o bagulhinho aí. Ah, Isso, exatamente isso, entendeu, gente?
Agora vamos às dicas, as gírias atuais que ele já sabe. Chipar. O que é chipar? É um casal? Quando se você gostando, apoia. se conhecer. Você apoia, Você tô apoia. chipando, né? Tá. Tem várias vertentes, né? Tipo, eu shippo eles dois. Tipo, pô, eles Isso. apoiam os dois juntos. Então. Chipar. chipa. Então É uma coisa isso. de ser... eu curto. É. É mais relacionado a esse negócio do de romance. De relacionamento, O uma que coisa é? mais. Isso é uma atualização para a geração Y, né? A gente tá falando com a geração Z, a geração... Eu ia falar os velhos, mas não, a geração Y, desculpa. De Y para trás. Hater. Aquele cara que te odeia, que Na pode internet. passar sol, Ele vai passar te falar chuva, ele vai falar mal de você. Vai falar mal. Mas é bom, pra quem cria conteúdo na internet, é bom ter haters. Quer dizer que tá dando certo essa Haters, pô. Podem vir Venham. com tudo. Cheio de hater lá, né? A gente Vocês tiver um estão hater. errados. Vocês não são hypados. Se a gente tiver um hater, a gente vai estar orando por você. Glória a Deus. Eu falo, se você ratear, a gente Você é um hater, você vai se tomando um lover. Lover? Tem lover também? Unfollow. É deixar de seguir no Insta, assim. Ou rede social em geral. Inclusive, já tomei vários. Já. Vários unfollow. Por quê? Não sei também. Talvez. Incomode alguém. Quando você descobrir, você me conta. E flopar. Flopar é quando não dá Não certo. deu certo. Não deu É. certo. É o que não vai acontecer com esse podcast. Não. Só que vai... Não vamos flopar, gente. Não. Nós vamos Hypar. hypar. É Vamos isso. hypar. Em nome de Jesus. É e isso. é isso, gente. Muito bom receber vocês aqui. Foi Espero muito receber bom privilégio. toda a verdade. galerinha lá da Zona Norte, né? Vocês estão lá na ZN. ZN, na sala da ZN. Muito bom receber vocês. Foi um prazer. Estamos aqui com o nosso copinho. Olha que chique, gente. Dá um Nossa. close aqui no nosso Gente, copo. olha isso aqui, aqui. ó. Olha esse copo que lindo. Estamos super chiques. Será que a gente pode divulgar? Mas quem criou? Não sei quem Acho que criou. não No tem marca próximo aqui, né? podcast a gente vai divulgar o criador deste copo. Que Você nós pode não mandar sabemos. vários, inclusive. Pra gente divulgar mais, entendeu? Muito bom ter vocês e espero Privilégio pra que gente. É um nós prazer estar aqui. possamos vencer cada dia mais os nossos medos Amém. e viver pela fé e confiança. Amém. Amém. E quero agradecer a presença de vocês aqui. Eu tenho certeza que muitos jovens foram alcançados através Amém. desse podcast. E, para finalizar, não deixar um dos mais importantes, nós estaremos sorteando um desses copos aqui lá no nosso Instagram. Então, já segue lá a gente. Segue os meninos também lá. Não sei o Instagram deles, mas pode fazer um merchan Vai colocar agora. aqui na tela pra nós o... aqui. Exatamente. Vai coloca ter na tela aqui. dela? Vai ter fechado. Ah, então. Porque, mano, eu tenho medo de falar errado. Você fala. Aí o cara segue outro Deixa cara. eu ver. Verdade. Mas enfim, segue lá a gente que você pode ser o sorteado e ganhar um copo top. Então, Fenômeno. É isso, galera. E é isso, gente. Beijo. Hashtag avivamento. Avivamento. avivamento! Vamos vencer os nossos medos. Pode hypar.